Hoje, terceiro domingo de Advento. Advento é um tempo de preparação, é um tempo de expectativa. A gente se coloca na presença de Deus também em preparação àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente olha para o agir de Deus na nossa vida no ano que passou. A gente reflete sobre aquilo que Deus já fez, a gente lê a palavra de Deus, a gente reflete sobre as promessas de Deus que estão adiante de nós. Mas Advento, acima de tudo, é um tempo para a gente refletir acerca da esperança. Esperança é um tema muito importante na Bíblia e também no texto que nós queremos ler hoje. Texto do livro de Isaías, capítulo 61, nós vamos ler os versículos 1 a 4, depois pulamos alguns versículos e lemos do 8 até o 11. Isaías 61, 1 a 4, 8 a 11. Se você tem a sua Bíblia, convido para abrir, para acompanhar a leitura, para que você possa também prestar mais atenção no texto bíblico. Isaías, capítulo 61, 1 a 4, 8 a 11. E lá o texto bíblico diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Até aqui o texto bíblico. Nesse texto, nós encontramos um lembrete da esperança que Deus promete. Uma esperança que fala diretamente aos corações daqueles que enfrentam tempos difíceis. Imagine o povo de Israel, aqui nessa situação, ele está retornando do exílio. Retornando do exílio para a terra prometida. E esse povo, ele tinha uma grande expectativa ao retornar. Eles estavam exilados, eles queriam voltar para a sua terra, mas quando eles finalmente têm essa oportunidade, quando eles finalmente podem voltar para a sua terra,
eles encontram um cenário difícil. Eles chegam na terra prometida e eles encontram tudo destruído. Eles encontram problemas, eles encontram adversidades. É um cenário desolador. Eles precisam reconstruir, eles precisam se reorganizar socialmente, e tudo isso requer trabalho, requer força, requer paciência, mas acima de tudo, é um povo que precisa ter esperança. É um povo que precisa ter esperança, mas eles estão desanimados. Então, o profeta Isaías, ele é chamado para anunciar esperança, para convidar o povo de Deus a reacender a chama da esperança. Lembrando que Deus prometeu salvação e que Deus prometeu restauração para aquele povo. Então, Isaías, ele diz que ele é chamado para ser uma voz de esperança. Ele é ungido para levar as boas novas às pessoas que estão naquela situação, quebrantados, cativos, algemados, pessoas que estão em situação de opressão. Essa é a mensagem que Isaías é chamado a levar. E essa mensagem, ela é uma mensagem messiânica, é uma promessa messiânica. Prova disso é que esse texto aqui é exatamente o texto que Jesus lê na sinagoga. Lá em Lucas 4, a partir do versículo 18, Jesus ele é convidado a ler um rolo do Antigo Testamento na sinagoga, e ele lê exatamente aqui esse texto, o versículo 1 especialmente. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E naquela situação, Jesus ele aplica esse versículo para ele mesmo. E por isso ele é também criticado. Então, mas aqui Isaías, ele está sendo chamado por Deus para anunciar essa esperança, para anunciar essas boas novas, de que Deus, ele não esqueceu do seu povo. Ele vai libertar, ele vai salvar, ele vai consolar os que choram. Ele é um Deus que promete tudo isso. Mas a esperança no nosso Deus, a esperança que Deus nos dá, ela não é apenas uma mensagem. Porque se fosse apenas uma mensagem, seria um consolo barato. A esperança que Deus nos dá, ela é seguida de transformação da realidade. Ela se concretiza. Não basta a gente ter uma mensagem de esperança se essa mensagem não se torna realidade. Então é uma falsa esperança. É uma esperança vã. Mas a esperança que o nosso Deus nos dá, a esperança que Deus promete, ela é uma esperança verdadeira. Uma esperança que se torna transformação de vidas, transformação de realidades. Muitas vezes na nossa vida, nós também vivemos momentos onde nós estamos numa espécie de exílio, num exílio espiritual talvez. Momentos da nossa vida onde a esperança parece distante, onde a gente está desesperançado, ou talvez até desesperados. Mas se a gente olha para o nosso Deus e para a sua palavra, a gente pode ter a esperança renovada. Porque Deus, ele trabalha para trazer uma renovação da nossa esperança. Ele anuncia a libertação e ele é fiel para cumprir. Deus nos chama para sermos pessoas que anunciam a sua esperança.
pessoas que vivem a partir dessa esperança. E mais do que isso, pessoas que carregam essa esperança adiante, pessoas que refletem essa luz da esperança em um mundo que muitas vezes é sombrio. A promessa que Deus faz através de Isaías, ela é bastante clara. Vai haver restauração. Deus vai restaurar o seu povo. Aquilo que foi destruído será reconstruído. Aquilo que foi perdido será restaurado. Essa é a promessa de Deus. Deus, Ele vê a nossa miséria, Ele vê o nosso sufoco, Ele vê as nossas algemas, e Ele vem ao nosso encontro com a promessa de libertação e de restauração. E essa promessa que Deus faz aqui para Isaías, e através de Isaías, ela se cumpre de forma especial quando Jesus vem a esse mundo. Porque quando Jesus veio, Ele veio para trazer uma renovação radical em todas as áreas da vida do ser humano. Cristo, Ele renova a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, mas Ele também nos renova em todas as outras áreas. Ele anuncia uma nova forma de viver. Ele traz uma nova forma de nos relacionarmos uns com os outros. Ele traz o reino de Deus, uma nova forma de a gente estruturar a nossa sociedade. Ele traz cura física, cura emocional. Isso tudo é trazido pelo nosso Deus. Ele vem consolar aqueles que sofrem. Ele vem restaurar aqueles que perderam tudo. E aquele povo de Israel, aquele povo que tinha ido para o exílio, eles tinham perdido tudo mesmo. Eles perderam sua terra, porque foram levados para longe. O templo, onde eles adoravam a Deus, tinha sido destruído. E tudo isso tinha feito com que eles perdessem a sua identidade. Eles não sabiam mais quem eles eram. Eles não sabiam mais da sua identidade. Eles não sabiam mais que eles eram o povo escolhido de Deus. A identidade daquele povo, como povo de Deus, precisava ser recuperada, precisava ser restaurada. Deus, então, Ele promete reconstrução, mas não apenas reconstrução do que foi destruído. Ele promete uma renovação. Ele promete algo que ultrapassa, algo muito melhor do que aquilo que foi destruído. E assim como Israel aguardava essa restauração, tempo de advento também é tempo de esperar. Mas não é uma espera que a gente faz sentado no sofá. A gente pode ter esperança de que as coisas vão melhorar e ficar sentado no sofá esperando que as coisas melhorem. Ou então, a gente pode ter esperança de que as coisas vão melhorar e a gente pode levantar do sofá e trabalhar para que as coisas de fato melhorem. E isso é uma espera ativa, uma espera que se põe a serviço. É isso que Deus quer para a nossa vida. E advento é tempo que a gente espera a renovação que Jesus Cristo vai trazer. Cristo já inaugurou o seu reino quando Ele veio há 2000 anos atrás. Mas a consumação desse reino, nós ainda aguardamos. Essa consumação, ela vai se concretizar no dia em que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, Ele vai tornar novas todas as coisas. E todas as nossas esperanças relacionadas ao reino de Deus vão se concretizar.
Nossa vida vai ser reconstruída, restaurada. Nosso coração vai ser plenamente restaurado. E nós vamos ter um novo relacionamento com Deus. E o mais importante é que essa esperança, ela não é uma esperança passageira, mas é uma promessa eterna, que se concretiza com o Senhor Jesus. Deus, Ele nos promete tudo isso. Ele nos promete também justiça e salvação. Justiça e salvação. Deus aqui anuncia a justiça e a salvação para aqueles que vivem na injustiça, para os que são injustiçados, oprimidos. Ele fala da salvação para os vulneráveis, para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão doentes e quebrantados de coração. Jesus, Ele nos dá a verdadeira justiça. Ele nos dá a garantia da salvação eterna. Ele é a resposta para os clamores do coração daqueles que estão quebrantados. Isso significa que nós precisamos reconhecer que nós estamos quebrantados para recebermos a justiça e a salvação de Jesus. Jesus, Ele não veio para aqueles que acham que está tudo bem na sua vida, para aqueles que têm tudo do bom e do melhor, para aqueles que não têm problemas, para aqueles que na prática não precisam dele. Ele veio para os necessitados. Ele veio para aqueles que reconhecem que são fracos. Para esses, Ele veio pregar as boas novas. Pregar as boas novas aos pobres. Pregar as boas novas aos cativos. Proclamar libertação aos cativos. Se nós não reconhecemos que nós somos pobres, se nós não reconhecemos que nós somos cativos do pecado, se nós não reconhecemos que precisamos ser curados, se nós não temos o nosso coração quebrantado, a gente se coloca fora do público que Jesus veio salvar. A gente se engana achando que não precisamos da salvação de Deus. Deus, Ele vem para nos dar uma herança duradoura, uma herança que não se acaba, uma herança eterna. E Ele estabelece uma aliança conosco, com o seu povo, de que Ele vai nos salvar, de que Ele vai nos libertar. E Ele nos chama como igreja, Ele nos chama como seu povo, a buscarmos a justiça, a estendermos a salvação para aqueles que vivem oprimidos, para anunciarmos o Evangelho aos quebrantados. Em Cristo nós encontramos a promessa da salvação eterna, mas mais do que isso apenas, nós também encontramos um modelo de como nós devemos viver a nossa vida. Nós devemos viver a nossa vida com compaixão uns pelos outros, viver uma vida de justiça, uma vida que busca a justiça de Deus. Nós temos a salvação, mas enquanto Cristo não consuma o seu reino, nós devemos viver uma vida de exemplo para as outras pessoas. Devemos viver como exemplo de pessoas cristãs. O advento, ele nos lembra que a esperança que Isaías anunciou se torna realidade em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a consumação, é o cumprimento da promessa. Ele é luz no meio das trevas, Ele é esperança em meio ao desespero.
E como seguidores de Jesus Cristo, nós somos chamados a viver essa esperança e compartilhar essa esperança com os outros, especialmente com aquelas pessoas que não têm esperança, com aqueles que estão desesperançados, com aqueles que estão desesperados. Que possamos reconhecer a esperança que há em Cristo Jesus, que a gente busque viver com esperança. É muito fácil a gente cair na desesperança. Se a gente olha para o mundo que a gente vive, existem 1001 razões para a gente desesperar. E a esperança que o mundo oferece, ela é vazia, ela é vã, porque ela não se cumpre. A esperança que o mundo oferece é uma esperança passageira, uma esperança que poucos têm acesso. A esperança verdadeira, a esperança que de fato se concretiza e que dura para sempre, é a esperança que vem de Cristo Jesus. Que esse tempo de advento seja um tempo de renovação de esperança na nossa vida. Que a gente possa confiar nas promessas de Deus e sermos instrumentos da paz que Deus quer anunciar para esse mundo que não tem paz. Do amor que Cristo quer ensinar para esse mundo que vive no ódio, na indiferença. Que Deus possa renovar a nossa esperança e que nós possamos ser um farol de luz, de esperança, que ilumina todos que estão ao nosso redor. Vamos baixar nossa cabeça. Convido para um momento de oração. Obrigado, Senhor, que Tu nos dá esperança. Obrigado, Senhor, que a Tua esperança, ela é verdadeira, ela é real e ela se concretiza. Não é apenas uma mensagem bonita, não é apenas uma mensagem que levanta nossos ânimos, que nos faz ter uma alegria momentânea, dar um sorriso, mas é uma mensagem que traz alegria verdadeira, felicidade. É uma mensagem que nos cativa porque nos mostra o Teu amor para conosco. Ó Pai querido, que possamos viver na esperança em Ti. Que possamos também refletir essa esperança no nosso dia a dia, através das nossas ações, da forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Que possamos ser arautos da esperança, que possamos ser mensageiros da esperança verdadeira que há em Cristo Jesus. Não nos deixe cair no desespero, na desesperança, não nos deixe esmorecer, não nos deixe cair na tristeza e no desânimo, mas que possamos ter a nossa esperança renovada, cada dia, na certeza de que Tu és a fonte da nossa esperança. A nossa esperança não está firmada em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade, nos nossos méritos. A nossa esperança não está firmada na capacidade do ser humano, não está firmada naquilo que esse mundo tem para oferecer. A nossa esperança está firmada em Ti. Que assim possamos viver. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.